Qual é a natureza jurídica dos recursos? Nas palavras de César Fiuza, conhecer a natureza jurídica de determinado instituto é saber o que é este instituto, é conhecer sua essência. Então, senhores, qual é a essência do recurso? Então, é necessário a gente saber essa essência. O que é um recurso na sua essência? Então, a matéria recursal ela é de ordem pública. Ela não pode ser alterada por convenção entre as partes, por um acordo. Então, em sua admissibilidade, os recursos eles serão regidos pelas leis em vigor na data da decisão recorrida. Ou seja, valerão os regramentos da data em que está se recorrendo. Surgem, então, três correntes doutrinárias. Existe divergência? Claro, por isso existem essas três correntes doutrinárias sobre esse assunto, sobre o que vem a ser, qual é a natureza jurídica do recurso. A primeira corrente doutrinária é a que se consagra, que vem se sagrando a majoritária. Ela entende que a natureza jurídica do recurso, entende como sendo ele o recurso, ele é um desdobramento do direito de ação ou de defesa. Então, o recurso ele seria uma continuidade da relação jurídica que ainda existe, que ainda persiste. Só que agora em fase recursal. Só que agora em uma outra fase. Por quê? Existe um inconformismo de uma das partes, ou até mesmo de ambas as partes, com o provimento jurisdicional que foi obtido, seja no primeiro grau, ou seja em instâncias superiores, a depender de ser aquela ação originária ou não. Então, o recurso, ele segundo essa primeira corrente doutrinária, ele seria, portanto, um desdobramento de uma relação jurídica já existente, de um processo já em trâmite. Não seria o início, não seria a deflagração de uma nova ação. Então, é a continuidade daquela ação, que já existe, só que agora no grau recursal. Então, são prolongamentos do direito de ação dentro do mesmo processo. A segunda corrente doutrinária, ela defende ser o recurso uma nova ação dentro do mesmo processo. É como se fosse uma ação dentro da ação. O argumento é de que são diversas, são diferentes as pretensões. São diferentes as pretensões nessa fase recursal daquelas pretensões desejadas na ação. Então aqui nós temos fatos novos que são oriundos da sentença ou mesmo do acordo que está se atacando com esse recurso que foi interposto. Pois não apenas se atacam, nesse caso, os fatos e argumentos da parte contrária, mas também está se atacando os fatos e fundamentos proferidos pelo magistrado naquela sentença ou naquele acordo. Já a terceira corrente doutrinária, ela vê o recurso como um meio qualquer destinado a obter a reforma de uma decisão. Não é nenhuma ação, não é nenhum prolongamento, é um meio, é uma maneira, é um meio qualquer para se obter a reforma de uma decisão. Valeu, pessoal.